Aqui no Sinal Aberto para falar sobre a política em Goiás e os rumos do Partido União Brasil, o maior partido do país, né? Depois da fusão entre PSL e DEM, confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a gente conversa agora com o deputado federal Zacarias Calil, que é do DEM, consequentemente é do União Brasil. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aí. Qual deve ser o caminho do senhor, especificamente, dentro agora do União Brasil? É um partido maior e tem também uma questão relativa à eleição de 2022. O senhor é pré-candidato, segue como pré-candidato ao Senado, mas o partido já tem o cabeça de chapa, né? O governador Ronaldo Caiado. Tem muita gente disputando essa vaga. Como é que o senhor avalia o cenário agora que o partido foi criado, efetivamente criado, União Brasil? Olha, eu vejo assim, inclusive ontem, né? Eu estou em Brasília hoje e ontem nós já estamos usando o nome União Brasil. Tanto é que a primeira fileira agora lá na Câmara Federal é a nossa, né? Porque é a maior bancada e tem o nosso líder, que é do DEM. Eu vejo isso aí com muita tranquilidade, sabe? Eu acho que a eleição está aberta. Eu me declarei um pré-candidato já há algum tempo, né? Desde o ano passado, que eu venho conversando principalmente aqui na Executiva, e vai depender agora, né, da posição do governador. É claro que a chapa majoritária fica um pouco difícil, mas eu sempre estou focado, eu acho que pode ser aberto, não é impossível, nada é impossível, né? Então, é difícil, mas não é impossível. Então, eu estou pontuando com, né, você viu a última pesquisa aí, recebi com muita humildade, porque eu não lancei minha candidatura em nenhum momento, né? Eu falei que eu sou um pré-candidato, não estou em campanha, como muitos estão por aí, rodando o Estado, fazendo promessas, reuniões com vereadores, deputados estaduais, presidente de partido. Eu estou focado aqui no meu trabalho na Câmara. Meu nome surgiu aí, né? Fiquei até surpreso, porque com 7 pontos alguma coisa é muito produtivo, né? É muito positivo essa pesquisa aí. Então, eu acho que a tendência é subir, né? A partir do momento que você começa a trabalhar em cima de uma candidatura, as pessoas saberem que você é candidato, isso é importante, né? Mostrar suas propostas, como eu tenho feito aqui em Brasília. Você vê, Rudz, por exemplo, quando teve a eleição para prefeito de Goiânia, eu fui convidado pelo próprio governador Ronaldo Caiado. As pesquisas mostravam que eu estava muito bem. Tanto é que, você vê, quando eu fui eleito deputado federal, eu tive quase 90 mil votos em Goiânia, só na cidade de Goiânia. Então, assim, eu abri mão, falei, não, eu não sou candidato a prefeito, eu fui eleito para ser deputado federal, e eu vou terminar meu mandato como deputado federal, e depois eu vou ver se a gente toma um outro rumo. Então, eu vejo assim, então jamais eu abandonaria o meu cargo para concorrer a um projeto que eu acho errado, isso de você ficar pulando de posto em posto, né? De cargos em cargos, sendo que você foi eleito para determinada situação. Então, eu sempre critiquei, continuo criticando isso, e é assim que funciona. O senhor admite, então, essa dificuldade. Nessa dificuldade não tem aí uma proximidade que parece ser crescente entre o também pré-candidato, ex-ministro, secretário de São Paulo, né, de Fazenda em São Paulo, Henrique Meirelles, uma proximidade com a base do governador Ronaldo Caiado. Ele teve uma conversa nessa semana com Daniel Vilela, deve ter nos próximos dias também com o próprio Caiado. O senhor enxerga isso, uma proximidade maior e uma possibilidade maior de que quem ocupe essa vaga mesmo seja Henrique Meirelles? Eu vejo isso aí também natural. Acho que todo mundo tem direito a pleitear uma candidatura, né? Mas eu acho que também tem que ver como é que a população vai reagir em relação a isso. Uma pessoa que nunca trabalhou por Goiás, não mora em Goiás, trabalha em outro estado como secretário e chega aqui e quer ser candidato. A população vai saber definir o que é certo e o que é errado, né? Não é você estar lá, não, porque eu estou em São Paulo, agora eu quero ser candidato em Goiás. Ué, peraí, não é assim não, amigo. Essas situações eu acho que eu acho totalmente errado. Peraí, qual a motivação de você estar em São Paulo
e querer ser candidato em Goiás? Eu queria entender isso. É uma coisa pessoal, outros interesses, né? Eu acho que você tem que trabalhar no sentido que, durante uma história de vida, você fez por Goiás, né? Na medicina, a gente chama isso de corpo estranho, né? Você é uma pessoa ou alguma coisa assim estranho, né? Você está num estado, trabalhou a vida inteira fora, é claro, você tem um poder econômico, financeiro muito maior do que qualquer um dos nossos candidatos. Mas hoje nós vemos isso aí com uma outra visão. Eu, pelo menos, eu penso assim, você tem que ter um trabalho prestado no seu estado. Respeito o trabalho a nível nacional, internacional, a respeitabilidade que o candidato tem, pré-candidato. Mas, agora, espera aí, como é que funciona? Você foi eleito por Goiás há um tempo atrás, não assumiu, foi ser ministro do Lula, depois foi trabalhar no JBS, depois foi ministro, secretário em São Paulo, e vem para Goiás para sair candidato. Ué, é assim, não entra na minha cabeça, eu acho que de muitas pessoas também, em relação a isso, né? Deputado, deixa eu fazer uma outra pergunta e já aciono aqui o Kleber Ferreira, que na sequência da seguinte resposta, o senhor já ouve o questionamento do Kleber. Mas a minha pergunta é sobre a Câmara Federal, que votou nessa noite, no fim da noite, né? A base ali, né? O texto base do projeto de lei que libera os jogos de azar no Brasil, o jogo do bicho, cassinos, turf, enfim. O senhor votou nessa matéria? Votou como e por quê? E aí, na sequência dessa pergunta sobre essa votação e sobre essa matéria, o Kleber Ferreira já direciona a pergunta. Deputado. Eu votei sim, né? Porque eu acho que o pessoal fala exatamente de jogo do bicho, jogo do azar, essas coisas assim. Mas o que a gente vê é que você tem que ter uma transparência. Hoje os jogos já existem, né, no Brasil. Estão aí muitos clandestinos, a polícia está sempre em cima. O jogo do bicho, há quantos anos ele está aqui presente, né? Você tem as loterias, Mega Sena, várias outras loterias aí, e estão aí concorrendo, né, uma com a outra. Quer dizer, eu acho que já existe uma pseudo-legalização de algumas situações. Então, nós discutimos isso, é um assunto extremamente polêmico, né, principalmente em relação às igrejas, mas se você tiver uma maior transparência, uma maior fiscalização, inclusive seria cobrado uma taxa de fiscalização, né, de jogos, de apostas, que essas operadoras vão atuar, essa fiscalização em cima das operadoras de bingo, jogos online, que já existem esses jogos online aí, por aí, tem outras situações que a gente tem visto, né? Então, quer dizer, tudo isso você vai aumentar, é claro, a economia, vai movimentar a economia de determinadas regiões, dar maior transparência, maior fiscalização e corrupção. A gente sabe que tem muita coisa ligada à corrupção, a desvio de impostos, uma série de fatores aí, e que algumas pessoas, poucas outras, né, estão no comando. Quer dizer, então, a partir do momento que você tem essa abertura, eu vejo assim. Agora, nós vamos ter os destaques hoje, né? Como é que nós vamos partir para aceitar ou não? Porque muita gente acha que aqui na Câmara, né, as pessoas que não estão próximas, elas não entendem que, às vezes, você vota sim, às vezes você vota não, né? Não é só isso. Tem os destaques, que são discussões que acontecem apresentado pelos demais partidos, se a gente vai aprovar ou não. Foi o que aconteceu lá no PL do veneno, né? Segundo a flexibilização dos agrotóxicos. Quer dizer, não é só isso, né? Você votar sim ou não. Vamos ver os destaques de hoje para que apresente e nós partimos para essa votação. Deputado, o senhor primeiro, bom dia. O senhor é sabiamente um político com posturas de centro-direita. O senhor não tem nenhuma característica de esquerda, aliás, o senhor sempre combateu aquilo que a esquerda prega como prática política. O senhor é a favor do União Brasil oferecer o palanque para Jair Bolsonaro em Goiás ou contra? Olha, isso aí já, desde o início, já foi discutido. Eu participei da primeira reunião do União Brasil, inclusive o ministro Onyx Lorenzoni estava, né? Que ele era do DEM na época, e houve essa situação, né? Ele, inclusive, foi negado,
esse palanque, inclusive a presença do próprio Jair Bolsonaro. Inclusive, ele saiu da reunião, foi destaque em rede nacional, tudo, né, da não participação do Jair Bolsonaro na campanha. Agora, Kleber, eu trabalho de uma maneira independente, eu voto de acordo com a minha consciência, né? Eu acho que nós vamos discutir isso, mas eu estarei, sim, até o momento, estarei com o presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que eu tenho, na maioria das votações, não digo 100%, mas eu tenho, sim, acompanhado o presidente. O senhor se sentiria traído se não houvesse o apoio do Palácio das Esmeraldas, dos companheiros antigos de DEM, para o seu nome ser o candidato ao Senado da República pela União Brasil em Goiás? Não, Kleber, eu acho que o governo, o nosso governador Caiado, ele tem suas prerrogativas. Ele tem totalmente o direito, né, de saber o que é melhor para a condução da eleição. Eu não me sentiria traído, não. Eu me sentiria, assim, um pouco frustrado, né? Porque eu acho que desde o início eu estou aí junto com o governo, né? Tenho trabalhado forte com o governo de Goiás. E, por exemplo, as pessoas também me perguntam, Kleber, se eu sairia do União Brasil para um outro partido para ser candidato a senador, por exemplo, né? Eu acho difícil eu sair do União Brasil porque eu tenho uma história com o nosso governador Caiado. Eu conheço Caiado desde 1979, já falei isso várias vezes, quando eu era estudante de medicina, sempre acompanhei. Ele me chamou, ele me convidou para entrar na política, né, que a gente fizesse o Hospital da Criança e do Adolescente. Isso foi uma das minhas, dos meus projetos, você sabe muito bem disso, e do próprio governador, né? Então, ele me apoiou, fizemos o hospital acontecer, né? Está funcionando, inclusive eu estou trabalhando lá. Então, talvez, se eu saísse do partido, acho que eu iria traí-lo, né? Depois de tudo que ele fez, tudo, eu falei, pô, agora eu vou para outro partido pensando no projeto pessoal. Não, eu não faria isso, entendeu? Eu aceitaria tranquilo, não sei se eu vou à reeleição a deputado federal, mas eu manteria a minha conduta, assim, da minha ética de lealdade e de compromisso com o governo. Minha última pergunta, o senhor é a favor ou contra a elaboração de uma federação entre União Brasil e o MDB? Olha, eu até tenho conversado aqui, observado também aqui na Câmara, né? Eu acho difícil acontecer isso, né? Porque o próprio Daniel Vilela, né, já é considerado vice-governador Caiado, então eu não vejo razão para isso, né? Porque isso aí tem que ser a nível nacional, né, Kleber? Então, é um compromisso que você tem que ter durante 4 anos, não é fácil, não. São cabeças que pensam diferentes, são ideologias, né, de determinadas situações do partido, mas eu acho que isso aí não sai papel, não vejo possibilidade, não. É uma opinião pessoal, mas na política, né, igual no amor, nem sempre, nem nunca, né? Então, a gente tem sempre que participar, observar e ver como é que a situação vai evoluir, porque os interesses são terríveis, né? Quer dizer, ou tudo ou nada, quer dizer, então... Mas eu acho difícil sair do papel essa situação. Existe muita especulação em cima disso. Rubens Salomão. É isso, deputado. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço e até mais. Estarei sempre à disposição. Bom dia a todos. Obrigado aqui pela entrevista. Deputado federal Zacarias Calil, do União Brasil. Era do DEM, depois da fusão, União Brasil, deputado que é pré-candidato ao Senado por Goiás. Destaque a íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br. Agora, 7h50.